Estar indefeso na presença de um medo é apodrecer em vida. Uma doença que se embebe nos pulmões e laringe acima, se infiltra atrás dos olhos. Tortura, distorcendo o mundo em um lugar em que todas as escolhas são erradas. Bem-vindos ao canal 3. Meu nome é Cantalupo e o jogo dessa noite é um survival horror do ano de 2005, Haunting Ground. Ele nasceu da mente de Noboru Sugimura como um protótipo para Resident Evil 4. Este senhor escreveu também Resident Evil 2, que é o melhor na minha opinião. Mas o cenário foi rejeitado e o jogo acabou se tornando um sucessor espiritual de Clock Tower. Aqui a gente vai conhecer a história de Fiona Belli, uma moça que depois de um acidente de carro se vê presa em um castelo e perseguida por pessoas bizarras. Ela tem que escapar usando a ajuda de um cachorro chamado Huey. O jogo foi bem recebido por crítica e público. Alguns críticos elogiaram a sensualidade da protagonista e como isso ajuda a contar a história do jogo. Como os tempos mudam, não é mesmo? Haunting Ground não vendeu nada bem, talvez porque ele tenha sido lançado no mesmo ano de Resident Evil 4. Os cenários são muito bem detalhados e mudam bastante durante a jornada. Em alguns lugares, com a ajuda da câmera e da iluminação, o jogo passa uma impressão de surrealismo e de isolamento. Como todos esses cenários são bem detalhados e distintos, é bem fácil de navegar pelo jogo inteiro sem usar o mapa. Ainda bem, porque o mapa é pequeno e bem difícil de lidar. Fiona, Huey e os seus perseguidores têm ótimas animações, e todos usam a técnica de captura de movimentos. Essas animações complementam a jogabilidade. Dá pra ver o quanto Fiona e Huey estão cansados pela maneira como se movem, e dá pra perceber quando o inimigo telegrafa um golpe. O castelo é baseado em arte renascentista e tem alguns padrões parecidos com o do castelo de Resident Evil 4. O ponto mais impressionante sobre a parte gráfica é que não há pausas para o carregamento de ambientes. Dá pra correr pelo castelo inteiro sem nunca ver uma tela de load, algo muito impressionante para o PlayStation 2. Outra coisa que chama a atenção no jogo é a famosa física de peitos. É perceptível nos movimentos de Fiona. Não é nada à la Mei Shiranui, mas bem chamativo. Guarde na cabeça, na conclusão eu tenho algumas ideias sobre. O som em Haunting Ground complementa de várias formas a jogabilidade. A primeira é que a música de fundo vai ficando cada vez mais baixa quando o perseguidor está perto. Looks like I have no choice. Então é possível evitar o confronto. As vozes fazem um bom trabalho. Pelo som é possível saber se Huey está pronto para atacar ou se algum inimigo o está atacando. O som faz um trabalho excepcional durante as mortes de Fiona. A dublagem nas cenas de história quase sempre é muito boa, mas em alguns momentos escorrega. Eu acho que é por causa do roteiro. Em geral, as músicas não me impressionaram muito. Não posso dizer que são ruins, só que não são a minha praia. A exceção a essa regra é a música de Daniela. Ela passa a sensação de se estar fugindo de um robô defeituoso. O jeito que ela se mexe, travando entre os movimentos, casa com as vozes engasgadas da música. Fique com 30 segundos dela. Você controla dois personagens ao mesmo tempo, Fiona e Huey, e existem dois modos de controle, durante a exploração e durante alguma ameaça. Quando você está explorando, Fiona pode correr, caminhar, examinar os cenários, interagir com alavancas, portas trancadas e com Huey. Com a outra alavanca do controle se controla Huey, e se pode dar 4 ordens a ele. Mandar procurar itens, interagir com as partes do cenário, chamá-lo, mandá-lo sentar, fazer um elogio, um carinho ou brigar com ele. E dá até pra pedir a pata. Os quebra-cabeças do jogo são variados e eu achei bem legais.
A maioria daqueles em que você tem que prestar atenção em algum elemento do cenário para ter a resposta, um código ou a posição de alguma espécie de estátua. Quando algum inimigo está perto, Fiona não pode interagir com os vários objetos, então nada de resolver quebra-cabeça enquanto se corre. É preciso despistar o inimigo antes de voltar e poder interagir. Durante os combates, Ryu tem 3 novos comandos. Atacar, assim ele morde o inimigo e segura, dando tempo pra Fiona fugir. Soltar, porque toda vez que ele ataca um inimigo, o inimigo reage e bate nele de volta. E mandar ele parar, ele sentar. Ele meio que fica carregando energia e dá um ataque crítico no inimigo. Além disso, o jogo tem alguns sistemas ocultos bem legais. O primeiro tem a ver com Ryu. Dependendo de como se trata ele, a resposta aos comandos pode ser diferente, e ele pode até acabar atacando Fiona. Outra coisa interessante é como funcionam os recursos do jogador. Primeiro, a estamina de Fiona e Ryu. Quanto mais eles agem, mais lentos e cansados vão ficando. Fiona tem um medidor de pânico que sobe quando ela apanha dos inimigos ou mesmo quando tá só perto deles. Conforme isso acontece, vai ficando cada vez mais difícil de controlar ela, até que quando ela entra em pânico de vez, ela sai correndo desesperada. Nesse momento, se ela esbarrar, ela cai, e o inimigo acertar um golpe nela, dá o game over. Só que se você conseguir se recuperar nesse momento de pânico e desviar bastante do inimigo, você volta ao normal. E o jogo não mostra isso com uma barra, e sim com a tela que vai distorcendo a sua visão. Aos poucos você vai tendo essa visão esquisita em preto e branco. Outro sistema interessante é como os inimigos se comportam. Esses perseguidores eles ficam andando pelo castelo e podem ser engajados ou evitados, mas existem lugares em que eles sempre aparecem e a cada meia hora eles vão te procurar e te achar em qualquer lugar que você esteja. Eles são capazes de lembrar dos lugares que você já usou para se esconder, o que faz com que cada esconderijo só funcione uma vez. Isso faz com que seja preciso conhecer bastante os ambientes e planejar suas viagens por eles. É claro, em vários momentos do jogo vai ser preciso enfrentar seus inimigos. Fiona pode colaborar chutando, mas só de chegar perto dos inimigos já começa a entrar em pânico e ainda pode levar uns supapos ou pior. Então, é preciso causar a maioria do dano com o Ryu. Claro, os inimigos também reagem a Ryu, e se ele morrer, é game over na hora. Depois de um tempinho jogando, eu percebi que existe uma maneira bem fácil de derrotar a maioria dos inimigos. Basta mandar Ryu parar. Quando o inimigo estiver perseguindo Fiona e der as costas ao cachorro, você manda ele atacar. Ele vai fazer um ataque crítico pelas costas em que o inimigo não consegue revidar. Funciona na maioria das vezes com todos eles. O que acabou deixando alguns encontros do jogo e alguns combates meio triviais. Bem, pelo menos no modo normal. O pano de fundo da história de Haunting Ground é o conhecimento que foi ancestral das ciências modernas. A alquimia. Prepare-se para golems, pedras filosofais, transmutação e o famoso elixir da vida eterna. A partir de agora vão haver revelações sobre a história. Esteja avisado. O jogo começa com uma animação bem bacanuda e explícita em que um gigante grotesco está cortando carne em um porão imundo. Ele se vira para uma jaula e abre o cadeado. Mas antes que possa encostar na mulher que está dormindo dentro da jaula, um trovão o assusta e ele vai embora. A mulher enjaulada é Fiona, a heroína do jogo, e começa a sair do porão, mas é derrubada por um cachorro que passa por ela. Antes de sair da sala grotesca, ela encontra uma coleira de cachorro escrito Ryu. Agora é hora de vagar pelo castelo, vestida apenas com lençóis esvoaçantes. Nessa parte do jogo, você só pode andar, não é possível abrir o menu e nem mesmo examinar objetos. Se você tentar, Fiona lembra que prefere estar vestida. Ao se chegar em um certo quarto com um retrato bem esquisito, uma mulher com roupa de empregada, aquela de serviçais do século XIX, lhe dá roupas e parece se comunicar com a pintura, ou com alguém que está atrás da pintura. Fiona tem um flashback do acidente e cai no chão. Quando ela levanta, a mulher, que se chama Daniela, sumiu. Depois de passar por um corredor, Fiona encontra o homem grotesco novamente, Debilitas. Nesse primeiro encontro, basta correr de volta para o quarto e se esconder embaixo da cama. Depois de se passar por um pátio, você chega a um momento esquisito do jogo. Quando Fiona se prepara para pegar uma chave em cima da mesa, uma voz do segundo andar da casa diz que quer lhe mostrar uma coisa. Embaixo do lençol, Fiona encontra uma escultura sua, grávida. Ao entrar na cozinha do castelo e encontrar o mapa, Fiona acaba encontrando Debilitas novamente, que a persegue. Mas uma voz o comanda a recuar. Esse é Ricardo, o mesmo que agora há pouco mostrou uma escultura de Fiona. Ele conta que os pais dela morreram em um acidente e que ela agora é a herdeira do castelo. Fiona relembra o acidente agora de maneira muito mais vívida e desmaia novamente.
Eu já ia me esquecendo. Em algumas salas do jogo, há buracos nas paredes em que é possível entrar e usar uma máquina de alquimia para criar itens. Nesses lugares também se encontram notas de um cara chamado Lourenço, incentivando Fiona a continuar e dando dicas. Essa coisa do buraco na parede me lembrou muito o Silent Hill 4. Ela acorda novamente na suíte do castelo e escuta um granido. Preso em uma árvore no jardim está o melhor personagem do jogo, Huey. Ao voltar para a suíte do castelo, Debilitas está todo pimpão sentado na cama. E Fiona, ela cai de novo. Mas Huey aparece para salvar o dia, botando o gigante para correr. A partir de agora, é possível combater Debilitas e todos os outros inimigos do jogo quando eles aparecerem com a ajuda de Huey. Depois de resolver mais alguns quebra-cabeças e passar por armadilhas, Fiona e Huey têm um confronto final com Debilitas. Aqui é um dos momentos que influenciam o final do jogo. Derrotar o gigante apenas com itens e ataques leva a um final, mas para ter o melhor final do jogo é necessário resolver uma espécie de quebra-cabeça durante a luta e jogar um lustre na cabeça dele. Quando você está quase conseguindo deixar o castelo, Daniela aparece em uma das cenas mais creepy do jogo e diz que o jantar está servido. Dinner is served, miss. Dinner is served, miss. O manual do jogo diz que Fiona é inteligente, mas eu meio que duvido disso, já que ela decide comer e claramente a comida tá envenenada. A próxima cena do jogo é muito desconcertante, em que Daniela tem um colapso mental depois de passar as mãos pelo corpo de Fiona. Ela quebra uma janela com a cabeça e diz que se tiver o Azoth, vai ser uma mulher completa. Esse Azoth dá a entender que é o útero de Fiona. A partir daqui, a Maid do Inferno passa a te perseguir, e o cenário muda para uma espécie de mansão subaquática. Daniela é um pouco mais esperta e rápida, mas ela também é mais frágil. Então toda vez que ela me encheu demais o saco, eu simplesmente dei uma surra nela usando o cachorro. Depois de correr e resolver mais charadas na mansão, chega finalmente a hora do confronto final com Daniela. E aqui a solução é uma só: empalar ela no chão. Pouco tempo depois, começa a ser necessário lidar com o Ricardo. O modus operandi é o mesmo do resto do jogo: correr e resolver puzzles. Mas o cretino tem um péssimo hábito de atacar o cachorro quando não encontra Fiona. Nessa parte do jogo, a história volta a progredir. Ricardo revela que Hugo e Aya Belli, que são os pais de Fiona, foram tirados da estrada por ele. E mais, que ele, Ricardo e o pai de Fiona são clones de um alquimista que se mantém vivo desde a Idade Média através de clonagem. Assim, como é que se explica a memória ou a transmissão de conhecimento? Sei lá, é mágica, ou melhor, alquimia. O alquimista original se chamava Aurelius Belli. Ele trouxe Fiona ao castelo porque ela herdou o Azoth de seu pai. O tal Azoth seria um componente para o Elixir da Vida Eterna, que é uma das coisas que os alquimistas almejavam, junto com a Pedra Filosofal e a transmutação de metais. Fiona consegue sair do castelo e chegar a uma floresta. Nesse momento do jogo, Huey se separa e corre para o meio do mato. Então Fiona tem que ir procurar ele, mas acaba sendo novamente nocauteada e acorda sozinha em uma cela, onde vai ser salva por Huey mais uma vez. Aqui a gente tem aquela cena clássica de prisão, em que o cachorro tem que buscar a chave para o prisioneiro. Aqui na torre de água, ou caixa d'água em que fica a prisão, é preciso escapar de Ricardo, que não usa mais arma, mas ele ficou invisível. Bem, pelo menos o Huey ainda consegue detectá-lo. Depois de mais alguns quebra-cabeças, inclusive o que eu acho o melhor do jogo sobre planetas, e me lembra um pouco o Castlevania 64, essa parte, Fiona e Huey lutam contra Ricardo no topo da torre e jogam ele de lá. Depois de atravessar uma ponte, a dupla chega a um novo casarão, que o jogo chama de Casa da Verdade, onde finalmente encontram Lourenço. Mesmo esquema, correr e resolver charadas. A última delas consiste em jogar o velho num triturador. Brutal. Mas o jogo não acaba aqui. Por algum motivo, que eu sinceramente não entendi muito bem na história, Lourenço volta revigorado e cheio de golpes apelativos. Nessa parte eu nunca tentei derrotar ele, só corri mesmo. A gente vai ter aqui mais uma enrolação em que você vai correr e achar mais quebra-cabeças, inclusive um com cores das salas, que é bem legal, em que você tem que juntar as cores para dar a próxima cor. Como eu sou daltônica, fiquei um tempinho apanhando disso, mas acabei conseguindo. E quando isso acaba, Fiona e Huey têm a luta final do jogo com Lourenço e jogam ele num poço de lava.
Claro, no melhor estilo Capcom, o desgranhento simplesmente sobrevive a cair na lava. Sobreviver a cair na lava deve ser algo comum no Japão. E faz a perseguição final. Essa parte é bem legal, tem que ficar esperto com os tremores. Se você não se abaixar na hora certa, Fiona é jogada no chão. Se bem que ela tem experiência em cair. Depois de escapar, Fiona e Ryu saem do castelo. No melhor final, ainda há um encontro com Debilitas, segurando um par de tesouros, fazendo uma alusão a Clock Tower. Ele apenas cumprimenta Fiona e volta a cuidar do jardim. Agora provavelmente ele tem um castelo só pra ele. Haunting Ground é um jogo ótimo, com vários momentos de terror e personagens muito carismáticos. Mesmo sendo um jogo da Capcom, que geralmente aposta em um horror explosivo, ele tem várias peças de terror psicológico e é sutil como apresenta os temas. Dá pra entender praticamente toda a história apenas vendo cenas do jogo e ignorando as dezenas de cartas e documentos que aparecem. Eu acabei lembrando de uma característica do Survival Horrors, em que eu nunca pensei bem a de contar a história ou partes dela através de diários e cartas. É como se fosse um gênero de videogame episcopal. Eu não me lembro de ter jogado algum jogo em que a alquimia fosse um elemento tão presente na história. Acaba funcionando bem, já que basta exagerar um pouco as capacidades da protociência para que tudo fique muito místico. O primeiro inimigo, Debilitas, é um antagonista simpático. Foi ele quem libertou Fiona da jaula e às vezes parece ter a mente à disposição de uma criança. E trata Fiona como se fosse uma das suas bonecas. Ele não é necessariamente cruel, apenas mortalmente desajeitado. Agora Daniela é extremamente assustadora, com esses movimentos robóticos, e ela fica dizendo o tempo inteiro que quer se tornar completa. I am not complete. É de longe a inimiga que mais me perturba, dando aquela sensação de insetos subindo pela nuca. E ela tem um orgasmo quando mata Fiona. É a cereja de insanidade no bolo de loucura. Já Ricardo e Lorenzo, eu não achei muito empolgantes. Um é um cara com uma arma e o outro é um cara dando Hadoukens. Mas a cena final de Lorenzo, em que um esqueleto sai pegando fogo e perseguindo Fiona, apesar de maluca e ridícula, é bem legal. Fiona e Ryu são uma ótima dupla de protagonistas. A interação entre eles é tão genuína que me convenceu, e eu me peguei várias vezes xingando quando alguém ataca o cachorro. Fiona, em si, é um personagem que eu não sei direito o que pensar. Primeiro eu achava que ela ia ser só uma protagonista sensual genérica. Nas entrevistas sobre o jogo, os produtores deixam claro que a intenção é ela ser sensual. Mas sempre que o jogo mostra algum personagem observando ela, é de uma maneira vil, nojenta. Ou no caso de Daniela, completamente psicótica. O jogo tenta criar uma dissonância cognitiva no jogador, criando culpa por ele achar Fiona sensual. Daí vem a necessidade de Fiona ser como ela é, e inclusive de usar a física do jogo na saia e nos seios da protagonista. Além disso, o jogo trata o tempo inteiro ela como sendo alguém completamente indefeso, que só tem o Ryu para ajudar, o que casa bem com o gênero do jogo, o Survival Horror. Os sistemas do jogo são muito bons, a inteligência de Ryu e dos inimigos é ótima, e as charadas e quebra-cabeças são ótimos. Eu vou deixar uma nota pra Haunting Ground, porque dar nota pras coisas é divertido. Eu recomendo pra todos que gostam de survival horrors antigos, em que o personagem é mais fraco que os monstros que você tem que enfrentar, naqueles em que você vai correr, correr e correr, mas ele também é um dos últimos representantes do antigo survival horror. Pra você que veio até aqui, o meu muito obrigado por escutar os meus pensamentos. Boa noite e até a próxima.